Fala pessoal, tudo bem? Aqui com vocês é o professor Rafael Carlos, de Sociologia, da plataforma Gonçalves Dias. E a gente está aqui em mais uma aula de Sociologia do preparatório UEMA e Enem. Exatamente, esse projeto aí maravilhoso do governo do estado do Maranhão, através da Secretaria de Educação. Esse é o nosso segundo vídeo de Sociologia e a gente vai começar esse vídeo da questão de número 5 do material de Sociologia, ok? E essa questão ela traz como assunto, tema, os padrões e estereótipos sociais, que vez por outra aparece ali na prova do Enem e também na prova da UEMA. Então vamos lá para essa questão que caiu em 2019 no Exame Nacional do Ensino Médio e ela começa assim. Em nenhuma outra época, o corpo magro, aí você grifa logo, corpo magro, adquiriu um sentido de corpo ideal, aí grifa sentido de corpo ideal, então pensa no corpo ideal, pensa no corpo magro, e esteve tão em evidência como nos dias atuais. Esse corpo, nu ou vestido, exposto em diversas revistas femininas e masculinas, está na moda. O corpo magro está na moda. É capa de revista, matéria de jornal, manchete publicitárias e se transformou em um sonho de consumo para milhares de pessoas. Então existe um padrão de corpo, segundo o texto, que é o corpo magro, que é visto ali como um sonho de consumo, algo a ser almejado, desejado pelas pessoas, ou pelo menos pela grande maioria delas. Partindo dessa concepção, dessa ideia de que o magro é o corpo ideal, o gordo passa a ter um corpo visivelmente sem comedimento, sem saúde, um corpo estigmatizado, visto de forma depreciativa, negativa, pelo desvio, o desvio pelo excesso. Entretanto, como afirma a escritora Marilyn Wan, é perfeitamente possível ser gordo e ser saudável. Aí você grifa o nome da escritora, tá? Marilyn Wan afirma que é perfeitamente possível a pessoa ser aquilo que se chama socialmente de pessoa gorda, mas ser saudável também. Frequentemente os gordos já adoecem, não por causa da gordura, mas sim pelo estresse, pela opressão a que são submetidos, né, por parte da sociedade. Aí você tem a referência do texto e vamos para a pergunta. No texto, o tratamento predominante na mídia sobre a relação entre saúde e corpo recebe a seguinte crítica. Então, qual que é a crítica que o texto está fazendo sobre a forma como a mídia aborda a questão do corpo? Que vê o corpo magro necessariamente como saudável e o corpo gordo de uma forma diferente, como não saudável. Enquanto que, na verdade, isso não tem necessariamente uma ligação. Mas a pessoa está muito magra, ela não está saudável, ela está doente, né? Então, a forma como a mídia trabalha isso está sendo criticada no texto que a gente leu, ok? E qual é a crítica? O que esse texto que a gente leu está criticando em relação a isso? Letra A. Está criticando a difusão das estéticas antigas. Não, pessoal. Até porque, antigamente, em alguns momentos, o corpo que a gente considera gordo é que era visto como saudável. É diferente do que é hoje. Então, seria o contrário do que a gente leu no texto da questão. Letra B. Exaltação das crendices populares. Em algum momento se falou de crendice popular, se fala da questão da mídia, retratar o corpo magro como saudável, mas isso não é propriamente uma crendice, tá? Então, foge do tema da questão. Propagação das conclusões científicas. Falso. Ele está questionando essa ideia de que o corpo magro necessariamente está sempre associado ao que é desejável, ao que é saudável. Ele está criticando isso no texto. Então não é o que diz a letra C, é o oposto do que diz a letra C. Reiteração dos discursos hegemônicos. Então a crítica no texto tem a ver com a reiteração dos discursos hegemônicos. Não. O texto, na verdade, a crítica que está se fazendo é uma contestação. O texto está contestando os estereótipos consolidados. A ideia da magreza como corpo ideal e do corpo gordo como corpo que não está saudável, né? Então é isso que está sendo contestado. A crítica é exatamente essa. A contestação desses estereótipos já consolidados. Vamos ver se é verdade que essa é a alternativa correta? Confere comigo aqui, ó. Letra E. Letra E de Eliette. Exatamente, é a alternativa correta nessa questão de número 5, beleza?
Vamos para a sexta questão do material de sociologia. Caiu no Enem PPL lá em 2011, um pouquinho antiga, né? Mas traz um tema que é bastante comum nos vestibulares, que é a questão ambiental, ok? Então no Enem PPL em 2011 caiu assim, ó. A problemática ambiental, você já destacaria isso aí. Problemática ambiental. Surgiu nas últimas décadas do século XX. Então as décadas finais do século passado é que essa questão ambiental se tornou algo realmente relevante, como uma crise de civilização, questionando a racionalidade econômica e tecnológica dominantes. Com isso, novas organizações da sociedade civil despontaram, interessadas em uma alternativa de relação sociedade e natureza. E aí você tem a citação do texto, vamos para a pergunta. A pergunta é sobre sociologia ambiental, ok? Os movimentos sociais, em especial o movimento ambientalista, têm participado de forma decisiva na mudança de postura por parte das grandes empresas, principalmente no que diz respeito. Então, como é que as grandes empresas estão se adequando a esse novo contexto, que tem a ver com essa preocupação com a preservação ambiental, tá? Então vamos ver as opções aqui. Vamos lá, são 5 opções, A, B, C, D, E. Vamos ler a primeira. As empresas estão se atentando, né? Beleza. Ao sistema produtivo, que considera os custos ambientais, já que muitos recursos são retirados da natureza e apresentam um meio adequado de reposição. Na verdade, não é bem isso, né? Se o sistema produtivo só isso for o foco, a preocupação ambiental vai ficando de lado, né? Então, talvez essa daí não seja a melhor opção para a gente marcar. Vamos ver se tem outra. A observação dos direitos civis. Pessoal, direito civil é direito de ir e vir, direito de liberdade de culto, né? Que são conquistas do poder público e resultam na observação de toda a legislação ambiental existente nos países. Está errado, porque não tem a ver com o direito civil, certo? Então aqui já não é a alternativa correta. Letra C. Estão atentos à diminuição da poluição emitida, porque essas empresas detêm grande parte da riqueza e tecnologia e utilizam cada vez menos recursos naturais. Falso! Utilizam cada vez mais recursos naturais e por isso produzem mais, né? Então não tem conexão no texto que a gente leu, de uma parte com a outra, do começo com o final. Letra D. Ao final da produção, quando os dejetos são devolvidos ao meio ambiente, após a verificação dos efeitos negativos que poderiam causar ao longo do tempo. Não, pelo contrário. Não se tem muita essa preocupação quando se tem esse tipo de postura, né? Você lançar esgoto na maré, por exemplo. É um dejeto. Que muitas vezes vem da produção industrial também. Então, nesse caso, também não faz sentido marcar a letra D. Sobrou a letra E. Vamos ver se faz sentido. A adoção de medidas sustentáveis. Algumas empresas têm essa postura, é verdade. A fim de que essas empresas atuem com responsabilidade nos locais em que estão instaladas. Então, dito isso, a alternativa E realmente é a que melhor responde ao que foi perguntado. De que maneira algumas empresas elas dão essa contrapartida para a sociedade, que tem essa preocupação ambiental desde o final do século passado, então elas começam a adotar medidas que são medidas sustentáveis, é a tal da sustentabilidade, beleza? Então aqui realmente a letra E é a que melhor contempla e responde ao que foi perguntado no texto da questão de número 6. Vamos agora para movimentos sociais, né, que é um assunto bastante recorrente. Existem vários movimentos diferentes, inclusive, né, que podem ser abordados. O movimento negro, o quilombola, o indígena, o feminista, o movimento LGBT. Então são vários movimentos que podem cair no vestibular. E já caíram, inclusive, algumas vezes. O Enem de 2014 trouxe o seguinte texto. Vamos lá. O próprio movimento operário. Aqui você já começaria destacando o movimento operário, para saber que movimento é esse que eles estão falando. Não pode ser reduzido, esse movimento, a um conflito de interesses econômicos, ou uma reação contra a proletarização. Ele é animado por uma imagem de civilização industrial. Então é no contexto do desenvolvimento da indústria, que ele está chamando de, entre aspas, civilização industrial, é que esse movimento começa a existir, começa a acontecer. Pela ideia de um progresso das forças de produção, utilizada para o bem de todos.
o que é bem diferente da utopia igualitarista simples, pouco preocupada com as condições de crescimento. Então, segundo o texto, o movimento operário ele é fruto desse contexto de dinamismo industrial, de civilização industrial, de crescimento econômico. Ele está conectado com isso, ele é parte disso também. Vamos para a pergunta. Texto do Alan Turing, um dos principais sociólogos que trata do assunto movimentos sociais. Considerando a caracterização apresentada pelo texto, ou seja, que associa o movimento operário a um contexto de crescimento econômico, de civilização industrial, a busca pela igualdade pressupõe o quê? De acordo com o que a gente leu. O estímulo da luta política faz sentido? Mais ou menos, porque a gente está muito focado aqui no crescimento econômico, na indústria, né? Então o ponto central do texto não é a questão política, é a questão econômica, beleza? A adoção da ideologia marxista? Não necessariamente, até porque nem todos os sindicatos necessariamente adotaram esse viés ou ideologia marxista, tá? Então os sindicatos foram para sindicatos anarquistas, por exemplo, né? Então não é só uma linha de raciocínio, de pensamento. Coletivização dos meios de produção. Seria a mesma coisa de adotar a ideologia marxista ou marxiana. Então não é por aí também que os sindicatos atuaram historicamente. Os movimentos operários, né? Aprofundamento dos conflitos sociais. Não é bem isso, porque os conflitos sociais eles existem a partir de ordens diferentes. Eles podem ser raciais, políticos, religiosos, eles podem ser de camada social realmente, de ricos e pobres, mas não é essa a questão. No movimento operário ele não surgiu para aprofundar isso no contexto que tem a ver com isso. Intensificação do crescimento econômico, é exatamente isso. A pauta foi a questão econômica, do texto do Alan Turing. Então é nesse ambiente de crescimento econômico, de civilização industrial, que vai surgir e atuar o movimento operário, inicialmente na Inglaterra e depois no mundo todo, inclusive no Brasil. Então aqui a gente fica com a letra E, intensificação do crescimento econômico, tem a ver com esse contexto de articulação do movimento operário, beleza? Marcamos então a letra E e vamos para a questão de número 8, que caiu mais recentemente no Enem de 2020. E essa questão trata do tema cidadania e direitos sociais, ok? Que é um tema também, como eu te falei, todos os temas que eu vou falar para vocês são temas muito possíveis de estarem na prova, todos eles. A gente pegou os principais temas mesmo ali, fez um estudo minucioso das questões do Enem e da UEMA, né? Então daqui a pouco, nas próximas aulas, a gente vai ter questões da UEMA também, com certeza, e foi vendo os temas centrais mais importantes da área de sociologia. Então toda questão aqui ela vai ser importante de alguma forma, porque ela pode aparecer, ou algo muito parecido com ela, pode aparecer lá na tua prova de novembro e dezembro. A propriedade, você já começa destacando. Propriedade. Compreende em seu conteúdo e alcance, então a ideia de propriedade compreende seu conteúdo e alcance, além do tradicional direito de uso, gozo e disposição por parte de seu titular, a obrigatoriedade do atendimento de sua função social. Grifa propriedade e obrigatoriedade do atendimento de sua função social. Tá? Então, assim, uma propriedade, ela precisa ter função. Ela precisa ter a função de moradia, de ser uma clínica, de ser uma propriedade onde se produz alimentos, onde se tem ali a questão da pecuária, do extrativismo. Então aí ela está cumprindo uma função social, ela não é só um lugar, uma propriedade e que não tem uma função, tá? Cuja definição é inseparável do requisito obrigatório do uso racional da propriedade e dos recursos ambientais que lhes são integrantes. O proprietário, o dono da propriedade, como membro integrante da comunidade, se sujeita a obrigações crescentes, que ultrapassando os limites do direito de vizinhança, no âmbito do direito privado, abrangem um campo dos direitos da coletividade, visando o bem-estar geral no âmbito do direito público. Então aqui a gente tem uma reflexão sobre a propriedade, dizendo que propriedade também pressupõe função social. Ela precisa cumprir uma função social, segundo o texto. Vamos para o comando da questão, a pergunta. A pergunta é a seguinte: os movimentos em prol da reforma agrária, você já destaca, ele já está especificando o que ele quer te perguntar. Os movimentos em prol da reforma agrária, por exemplo, o MST, Movimento Sem Terra, é um movimento que tem a reforma agrária como bandeira de luta.
é um exemplo aqui do que ele quer citar. Que atuam com base no conceito de direito à propriedade, grifa, no conceito que a gente leu, que tem a ver com a função social da propriedade. Apresentado no texto, propõe-se ao quê? Então, o que esses movimentos em prol da reforma agrária propõem? O que eles querem? Tá? Qual a finalidade, o objetivo deles? Letra A. Eles querem reverter o processo de privatização fundiária. É verdade? É falso. Porque a partir do momento que existe a reforma agrária, a terra passa a ter um dono, eles serão donos. Então isso é uma coisa privada. Se fosse reverter a privatização, as terras seriam só terras públicas ou comunais. E não é essa a ideia dos movimentos que defendem a reforma agrária. Letra B. Ressaltar a inviabilidade da produção latifundiária. Pessoal, se tem produção, é viável. Porque a produção é uma função social. Se tu tem uma grande propriedade que produz alimento, arroz, soja, seja lá o que for, ela tem função. E aí ela está de acordo com essa noção que a gente leu do direito à propriedade. Então a letra B também não é verdadeira. Letra C. Os movimentos em prol da reforma agrária têm como finalidade defender a desapropriação dos espaços improdutivos. Correto. Porque um espaço improdutivo é um espaço que não produz. E se ele não produz, ele não tem função social. E aí o critério que a gente leu da função social, ele não existe no direito à propriedade, segundo uma propriedade improdutiva. Ou alguém que é dono de uma propriedade onde não há produção, onde ele não mora, onde não se produz nada. Então são esses espaços que são defendidos por esses movimentos citados na pergunta, tá? Letra C, por enquanto, é a melhor opção que a gente tem. Impedir a produção exportadora nas terras agricultáveis. Pessoal, produção é função social. Então, se a propriedade cumpre função social e ela produz, não tem por que querer desapropriar uma terra que produz, que é produtiva. Não faz sentido, pelo menos não naquilo que a gente imagina ser a finalidade do movimento. Então, aqui também descarta. Letra E. Coibir o funcionamento das empresas agroindustriais. Pessoal, empresa cumpre função, tem finalidade, está produzindo alguma coisa. A questão aqui é com espaço improdutivo, é ele que é problemático. Tá? Então, aqui a gente vai marcar a letra C de casa. Exatamente, a opção correta, a letra C, é a que responde essa questão aí da prova de sociologia, da prova de humanas do Enem, né? Vamos para a do Enem PPL de 2018. Questão muito interessante essa daqui, viu? Também trata do tema cidadania e direitos sociais. Ela começa assim, ó. Num país que conviveu com o trabalho escravo durante 4 séculos, que é o caso do Brasil, o trabalho doméstico é ainda considerado um subemprego. As pessoas que trabalham com cuidados do lar, da casa, ainda são vistos como pessoas que estão em subempregos. E os indivíduos que atuam nessa área são muitas vezes vistos pelos patrões como um mal necessário. É preciso ter em casa alguém que limpe o banheiro, lave a roupa, tire o pó e arrume a gaveta. Existe uma inegável desvalorização das atividades domésticas em relação a outros tipos de trabalho. E aqui no texto você percebe que essa desvalorização da atividade doméstica, ela está muito conectada ao passado escravocrata do Brasil, onde esses trabalhos eram feitos pelos escravos, né? Então existe uma correlação entre o trabalho escravo e o trabalho doméstico, segundo o texto. Objeto de legislação recente, ou seja, recentemente teve uma lei criada em relação a isso que a gente leu. O enfrentamento do problema, ou seja, da desvalorização do trabalho doméstico, esse que é o problema, mencionado resultou em quê? Então, enfrentar essa questão da desvalorização do trabalho doméstico resultou em, letra A, criação de novos ofícios. Não, não foram criados novos empregos, novas profissões, não. Certo? Ampliação de direitos sociais, correto. Que foi a questão lá das leis que começavam a atingir também o trabalho doméstico. Então ampliou-se o direito também para esses trabalhadores que historicamente eram vistos como subempregados, né, vistos de forma negativa. Redução da desigualdade de gênero, não necessariamente. Tá? E a desigualdade de gênero é desigualdade entre homens e mulheres. Aqui a gente está falando de tipos de trabalho diferentes. Né? Fragilização da representação sindical, também não tem a ver com representação sindical, não tem nada a ver com sindicato. Erradicação da atividade informal, erradicação significa dizer que não existe mais, e não é verdade, porque ainda existe bastante trabalho informal no Brasil.
É só tu lembrar dos camelôs, por exemplo, que provavelmente tem na tua cidade aí, perto da feira, né? Ou na praça central. Beleza? Então é um trabalho informal. Então nesse caso aqui a gente fica com a letra B de bola. Resulta, né, dessa ação a ampliação de direitos sociais para as pessoas que são considerados trabalhadores domésticos. Beleza? Então vamos lá para mais uma questão de sociologia, Enem de 2013. Caiu assim, ó. Na produção social que os homens realizam, eles entram em determinadas relações indispensáveis e independentes de sua vontade. Tais relações de produção correspondem a um estágio definido de desenvolvimento das suas forças materiais de produção. Ó, grifa produção social, forças materiais de produção. A totalidade dessas relações constitui a estrutura econômica da sociedade. Grifou. Estrutura econômica. Presta atenção como esse texto está te levando sempre para o lado da economia, da produção, do trabalho. Fundamento real sobre o qual se erguem as superestruturas política e jurídica e a qual correspondem determinadas formas de consciência social. Texto de Karl Marx e Friedrich Engels. Beleza? Para o autor, Marx no caso, a relação entre economia e política estabelecida no sistema capitalista é bem específico, tá? No sistema capitalista. Faz com que, letra A, o proletariado, que é a classe trabalhadora do sistema, seja contemplado pelo processo de mais-valia, que seria o processo de extração do lucro da mercadoria produzida e posteriormente vendida. Falso. Porque quem obtém lucro não é o trabalhador, é o patrão, é o dono da empresa. Dono da fábrica, no caso, lá na época, né? Aqui não é verdade a letra A. Letra B. O trabalho, a produção, se constitua como um fundamento real da produção material. Correto. O trabalho, visto pelo ponto de vista de Marx, é o fundamento real da produção material. Significa dizer o quê? Que tudo aquilo que a gente necessita materialmente, a gente produz através do trabalho. Letra C de casa. A consolidação das forças produtivas seja compatível com o progresso humano. Não necessariamente. Porque a consolidação dessas forças produtivas também gerou questões sociais muito problemáticas, muito profundas, que não necessariamente mostraram um progresso humano. Talvez um progresso econômico, mas não humano necessariamente. A autonomia, a independência da sociedade civil seja proporcional ao desenvolvimento econômico. Nesse caso não é. Porque no capitalismo, segundo Marx, quanto mais se desenvolve a economia capitalista, mais se tem relação de exploração do trabalho. Então não seria uma autonomia, seria uma exploração de grande parte da sociedade. A burguesia revolucione o processo social de formação da consciência de classe. Só, a burguesia revolucionar não faz sentido, porque a burguesia é elite, né? Ela se beneficia da exploração do trabalho. Então, se existiria algum movimento revolucionário, quem deveria preconizar, quem deveria conduzir esse movimento seria a classe que é dominada. E na leitura de Marx, a classe dominada é o proletariado, é a classe trabalhadora. Então não faz sentido tu pensar que a burguesia que se beneficia da exploração vai revolucionar um sistema que beneficia ela própria, né? Então seria não a burguesia, mas sim um proletariado, através da articulação coletiva, da consciência de classe, das revoluções que Marx propõe com Engels, é que revolucionaria um sistema capitalista, e não a burguesia. Então aqui a melhor alternativa, aliás, a única alternativa, que responde ao que foi perguntado de verdade, entre A, B, C, D e E, é a letra B de bola. O trabalho é o fundamento real da produção material no capitalismo. Vamos ver, vamos ver, vamos ver? Letra B de bola é a alternativa correta. E a gente, com essa questão, encerra mais uma videoaula de Sociologia do nosso preparatório, o EMA e Enem. Peço que vocês continuem ligados na plataforma Gonçalves Dias, acompanhando a aula de todos os professores em todos os componentes curriculares dos vestibulares, tá? Sei que vai ser de grande valia para você, se você realmente se dedicar um tempinho aí, né, do teu dia para assistir as aulas aqui na plataforma, para curtir o vídeo, todos os vídeos da gente, que a gente fez com muito carinho para vocês esse material, comentar, colocar sugestões, elogios, dúvidas. Tenho certeza que a gente vai fazer o máximo para poder interagir e responder as dúvidas que porventura vocês têm, beleza? A nossa ideia aqui é a mesma de vocês. É que a gente lá na frente, quando sair o resultado, possa ter muitos motivos para comemorar. Então peço que você continue assistindo às nossas aulas,
Nos siga também lá nas redes sociais, no Instagram, né? Plataforma Gonçalves Dias, tudo junto. E a gente fica por aqui, já deixando marcado o encontro para a próxima videoaula de Sociologia. Então é isso, me despeço de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.